Pois é, chegamos à última rodada. E em dado momento, muitos torcedores do Vasco não acreditavam mais. Até foi uma matéria que eu fiz hoje em cima da família Dias, né? O Ramon e o Emiliano, né? Como que eles trabalharam esse grupo para... Eles pegam o Vasco na 19ª colocação, com, se não me engano, 9 pontos em 14 jogos, bem afundado ali na lama. E, assim, foi como eu falei, muitos achavam, já tinham desistido, eles conseguem dar um ânimo a esse time, e o Vasco chega na última rodada fora da zona de rebaixamento e dependendo apenas de si, né? Isso não alivia muito, né? O torcedor vascaíno está bem tenso para esse jogo. É o meme que eu falei até do Santos também, o Brás, porque você depende de si, é o problema e a solução também, né? Exatamente. Exatamente. E, assim, é um adversário muito complicado, que embora não esteja mais com grandes pretensões na tabela, é um adversário muito difícil. E, sim, na verdade, o Vasco vai fazer um mosaico em agradecimento à torcida, né? Porque no entendimento do clube, a torcida, mais uma vez, aí carregou o time no colo, né? Em momentos muito difíceis aí da temporada, o torcedor sempre lotou São Januário, Maracanã e os estádios como visitantes, todos os jogos como visitante, a torcida do Vasco lotou o setor, então vai ser um mosaico do clube em agradecimento à torcida. É engraçado que eu soltei essa matéria agora de manhã, mas assim, a grande maioria dos torcedores ali respondendo ali nas redes sociais, na matéria, dizendo: bom, eu não quero saber de mosaico, eu quero que eles me agradeçam com uma vitória. O sentimento é mais ou menos por aí. E o que eu posso falar de dentro de campo é que o Ramon Dias, ele provavelmente aí vai vir com grandes novidades, assim, do time que ele vinha montando. Ele deve fazer algumas mexidas consideráveis, mas apostando aí, de repente, num meio campo mais técnico, enfim, ele deve vir com mudanças importantes. As principais delas, ele deve barrar o Zé Gabriel, que era um volante que depois assumiu a titularidade e vinha sendo titular aí com sequência. O Jair deve entrar no lugar dele. Ele mantém o Praxedes, e aí, queria até a opinião de vocês. O Praxedes, para quem não sabe, ele pertence ao Red Bull Bragantino, está emprestado, e o Vasco pagou a multa para contar com ele. Quanto? Seria cerca de 1 milhão. Seria a mala branca do bem, a mala branca legal, porque o Vasco está pagando o Red Bull Bragantino para estar usando ele. Mas essa daí tá legal, não tem nada de legal. Essa aí tá dentro do contrato. Quando você fala nessa questão de pagar para o jogador atual, eu lembro, foi o René, no Flamengo e Inter? Rodinei. Bem lembrado. Ele foi expulso, né? Foi expulso, cara. Foi expulso toda vez. Pagaram para ele jogar e aí o cara foi expulso. E essa história do Rodinei foi até mais curiosa, porque, na verdade, não foi o Inter que pagou. Foi um empresário aí do ramo do agro aí, que era colorado doente, e ele pagou do próprio bolso e o Rodinei foi expulso. Impressionante. Ainda tem esse molho a mais. Cara, eu acho que assim, o Vasco tem que fazer tudo que está dentro do seu alcance para aumentar a chance de permanência. Se no entendimento da comissão técnica passa por ter o Praxedes em campo, nesse momento, faltando um jogo, tem que pagar, na minha visão. Não sei o que o PVC acha. Também acho, concordo inteiramente. Só a lembrança que quando o Barbieri saiu do Vasco, o Ramon chegou na 14ª rodada, como o Braz falou, mas ficaram 3 jogos do William Batista. O William ficou 3 jogos. O último jogo do Barbieri foi contra o Internacional no Beira-Rio, e o Vasco tinha Léo Jardim, Puma, Capasso, Léo e Piton, Zé Gabriel e Matheus Carvalho, Marlon Gomes, Jair e Alex Teixeira e Ryan no ataque. Era completamente diferente o time do que passou a ter a reação com o Ramon Dias chegando. O Ryan, que foi, para quem não sabe, é o Ryan que disputou o Mundial Sub-17 agora com a seleção. Foi até bem, fez muitos gols, mas é um garoto ainda, né? Tem 17 anos, é tratado como uma grande promessa. Mas, por exemplo, com o Ramon, ele não vem sendo aproveitado. Eu acredito que o Ramon aí ficando para o ano que vem, ele deve aproveitar mais o Ryan para o ano que vem, né?
ficou muita pressão em cima do garoto nesse momento aí que o Barbieri... Embora ele tenha feito um gol nesse jogo aí contra o Inter, mas o entendimento aí da comissão do Ramon é que ele precisa ser mais bem preparado ainda para começar a ser utilizado profissional. O Vasco hoje, ele deve... As principais novidades. O Medel, que tinha sido dado até como já vetado pelo departamento médico, aparentemente ele vai para o sacrifício, é o capitão do time. Então, a princípio, o Medel vai. Se de última hora não der para ele, a tendência é que entre o Léo Pelé. E aí o Ramon deve barrar o Zé Gabriel, como eu falei, e barrar o Paulinho, cara, que foi um dos principais destaques aí desse retorno do Vasco, mas não tem vindo bem assim nos últimos jogos, ele caiu de rendimento. E aí o Ramon diz que ele deve apostar no Payet como titular na vaga do Paulinho. Então, o time, a princípio, ficaria Léo Jardim, Puma, na lateral direita, Michael Medel e Lucas Piton. Aí, no meio de campo, Jair, Praxedes e Payet. E aí, uma trinca ali, Marlon Gomes, Gabriel Peck e o Verratti. Não sei o que você acha aí, PVC. Você acha desse time que ele tira um volante, né, de marcação, que é o Zé Gabriel. O Paulinho ali, que é um cara habilidoso, mas não vinha bem. Ele tem um meio-campo ali mais técnico, porém não é de muita pegada, né? Porque é Jair, Praxedes e Payet, né? Eu acho que o Payet tem que jogar hoje. Ele tem que ir com toda a força para o que tem de melhor, fazer o último esforço, e o Payet vai ter que jogar o jogo inteiro, ou a maior parte do jogo, começar atuando para tentar salvar o Vasco do rebaixamento. Eu acho boa essa formação e acho que o Vasco tem que jogar também com os melhores jogadores. Em relação àquela escalação que o PVC mostrou e lembrou há pouco, com essa, realmente é uma mudança muito grande. Só para trazer as contas e os números, o Vasco, para se salvar, se ele vencer, está salvo, não depende de mais ninguém. Se ele empatar, o Bahia pode, no máximo, empatar também, porque daí ficaria com a mesma distância de 1 ponto. Se o Vasco empata e o Bahia vence, o Bahia passa o Vasco da Gama. E se o Vasco perder, aí o Bahia pode até empatar. Se o Bahia empatar com o Vasco perdendo, os dois ficam com 42 pontos, os dois com 11 vitórias, mas o saldo de gols do Vasco da Gama é pior, né? Então o Bahia passaria, é isso, Brás? O Bahia passa. Exatamente. E também tem um outro cenário que é o seguinte: Bahia vencendo, Vasco empatando. Mas se o Santos perder, quem cai é o Santos. Que o Vasco iguala o Santos em pontos e aí nos critérios de desempate passa o Santos. Perfeito. O saldo de gols do Santos é menos 24 e o do Vasco é menos 11. Então, se o Vasco empatar e o Santos perder, o Vasco passa pelo menos o Santos. Passa pelo menos o Santos. O que acontece na situação do Bahia. Esses os cenários. Está mais fácil para o torcedor do Vasco e do Santos torcer para o Galo do que para os próprios times, pelo que eu tenho visto nas manifestações das redes sociais. É esse o termômetro que a gente tem visto das torcidas dos times que estão em situação dramática. E o Bahia do Rogério Ceni, claro, só pode vencer. Só a vitória interessa para o Bahia, além de contar com um tropeço ou do Vasco ou do Santos para permanecer na primeira divisão. Brás, promete hoje, hein? Eu acho que assim, o torcedor do Vasco ficou um pouco ressabiado porque o time caiu de rendimento, assim, né? Como vinha jogando, e aí se você comparar as últimas partidas, o Vasco caiu de rendimento. Então isso traz uma preocupação a mais para o torcedor. Até um tempo atrás, o Vasco engatou ali 6 ou 7 jogos ali de invencibilidade, e aí agora caiu um pouco de rendimento, e algumas peças que vinham sendo destaque, como o Paulinho, o próprio Praxedes. O que ficou bem curioso dessa história do Praxedes, do Vasco pagar muito por ele, é que o Praxedes não vem bem. O Praxedes não vem bem. Assim, a torcida até perdeu um pouco a paciência com ele, então acabou sendo uma surpresa essa multa aí paga pelo Vasco, mas o Ramon gosta do Praxedes, assim, é um homem de confiança, mas ele caiu bastante de nível, ele e o Paulinho principalmente ali caíram bastante de nível, e o Paulinho que agora vai ser barrado, provavelmente vai ser barrado, isso não aconteceu há muito tempo, ele vem sendo titular absoluto. Mas assim, eu acho que, além, lógico, o Verratti é um cara que tem ajudado muito e tudo mais, mas eu acho que, assim, se o Vasco chega vivo na última rodada, se deve muito ao Ramon Dias e ao filho dele. Somente acho que o trabalho psicológico que os dois fizeram, essa coisa aí do Ramon. O Ramon é um cara experiente, né? Então essa coisa dele do Novar Barrar, esse negócio pegou entre a torcida, o time do Vasco estava muito sem confiança. Eu acho que ele traz essa confiança de volta. E aí ele vai muito bem assim nas coletivas pós-jogo.
tanto nas vitórias, porque muitas vitórias o Vasco venceu e o Ramon fez questão de cobrar, dizer que não estava legal, que queria mais e tudo mais. E nos momentos adversos, ele soube também ali não deixar o desânimo tomar conta do elenco. Então, assim, foi um cara bastante importante que, assim, a diretoria, ela, independente da permanência ou não, ela quer o Ramon. Isso ainda não foi conversado, porque a diretoria está esperando, né, como é que vai ficar essa definição de permanência ou não, porque isso tem uma influência direta, a questão financeira e tudo mais, mas o Ramon, assim, é um cara que virou unanimidade não só no clube, como entre os torcedores. Assim. E o filho dele também. Seja como for o Vasco novamente. Seja como for, essa vai ser a marca. Seja em caso do rebaixamento, seja em caso de salvação, todo mundo vai lembrar. Claro, essa é a parte do lúdico, da brincadeira, mas o trabalho dele realmente fez o Vasco chegar vivo na última rodada. Não fosse ele, o Vasco provavelmente não estaria junto com os reforços, é claro. Sem dúvida, como o PVC lembrou, né, PV? A gente também já lembrou que o Eurico ia para a Sibéria, né? E tinha isso também. Eu acho que o Ramon é um cara experiente, né? Então, assim, é óbvio que ele tá usando essa coisa toda aí para não deixar a peteca cair, né? Tanto da torcida quanto do time, né? Deixar o ambiente se desmobilizar, né, nesse momento. E assim, o pessoal lembra muito, assim, compara muito a postura do Ramon com a postura do Barbieri, por exemplo. O Barbieri teve uma coletiva pós-jogo, se eu não me engano, depois do jogo contra o Fluminense ou contra o Santos, agora não estou lembrando. Que ele diz que ele cita o Santos, fala: o Santos nunca caiu e o Vasco é um paciente terminal. E essa declaração caiu muito mal assim, no clube. Assim, muita gente internamente não gostou disso, e entre os torcedores também. E aí o pessoal faz muito essa comparação que o discurso do Ramon sempre foi de levantar a bola, da grandeza do clube, de levantar o ânimo, assim, né? Então, o pessoal internamente fala muito sobre isso, dessa mudança de postura do Ramon, que é um cara experiente, assim, né? Exatamente, ele tem feito essa diferença também do ponto de vista do ambiente do Vasco da Gama. Brás, te agradeço e acho que você volta amanhã para falar mais com a gente, então, aqui no De Primeira, sobre o futuro do Vasco, viu? Amanhã, logo mais estou lá em São Januário, acompanhando aí em loco esse drama, e amanhã estaremos aí conversando sobre essa definição aí dramática da última rodada. Promete demais. Grande abraço, boa tarde, bom trabalho, Brás. Valeu, Marcelo PVC, obrigado pelo convite.